compartilhe com vocês uma palavra que o Senhor já tem colocado no meu coração há algum tempo atrás, e até a última ministração que eu trouxe, eu já tinha essa palavra, mas quando o pastor me chamou, o Senhor colocou no meu coração para mim estar dividindo com vocês essa palavra. Então, no livro de Mateus, no capítulo 16. Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13. Todo mundo achou? 13, isso. Mateus 16, capítulo 16, versículo 13. Que diz o seguinte: quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou os seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Nos outros evangelhos diz: quem as pessoas dizem que eu sou? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda há quem diga Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus os interpelou: mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Amém? Até aí, irmãos. Dentro disso que a gente leu, irmãos, aqui em Mateus, nessa conversa de Jesus com os discípulos, um pouquinho antes ali, os fariseus e os saduceus fizeram um teste com Jesus e pediram para ele um sinal. Então Jesus ele estava ali, não só ele, depois ele se retirou, mas antes ele estava ali junto com o pessoal, os religiosos. E depois Jesus ele faz essa pergunta aos discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? E hoje, se Jesus fizesse essa pergunta para a gente, quem as pessoas dizem que eu sou? Hoje a gente escuta falar de Jesus na televisão e muitas pessoas têm seus próprios pensamentos sobre quem é Jesus. Muitos acham que Jesus era só um espírito, ou Jesus era um homem comum, o qual veio um espírito divino sobre ele e ele realizou tudo o que realizou, mas quando morreu, por ali ficou na sepultura, não houve ressurreição. Algumas doutrinas ensinam isso. Para muitos, Jesus era só um homem comum. Se você perguntar, por exemplo, para um judeu não convertido, ele vai falar que Jesus é só um profeta normal. Se você for para o islamismo, por exemplo, Jesus era só um profeta, um homem que foi usado por Deus, mas só um profeta. E hoje Jesus ele é muitas coisas na boca das pessoas. Hoje, para você ter ideia, Jesus é travesti, Jesus ele tem muitos adjetivos que colocaram na visão das pessoas. Então Jesus era visto de várias formas. E para a religião, irmãos, é engraçado que a Bíblia, como lá é um conceito judaico, então a Bíblia não conta nenhuma história de um gentio, por exemplo, falando quem Jesus era. Mas no conceito religioso, Jesus ele era visto de muitas formas, principalmente pelos mestres da lei, pelos religiosos. E eu separei alguns aqui para você. Por exemplo, em Mateus, não precisa você abrir, no capítulo 9, do 9 ao 13, os mestres da lei e os líderes religiosos, eles vão até os discípulos e perguntam: por que o seu mestre ele come com publicanos e pecadores? E a gente sabe que
Jesus, nos evangelhos, algumas vezes, ele é chamado por isso, por comer com publicanos e pecadores e prostitutas, por se assentar à mesa com os pecadores, na visão dos religiosos. Ele era chamado, por exemplo, de comilão e beberrão. Um homem que comia em meio a pecadores e beberrão, porque na visão dele Jesus podia até se embriagar em meio àquele povo, né? Não é porque ele bebia muita Coca-Cola da época, é porque na visão deles ele era um beberrão mesmo. Outro exemplo que a gente vai ver, que a gente, às vezes, irmãos, eu vejo as pessoas no Facebook discutindo porque a outra pessoa que nem tem o conhecimento que a gente tem, né, fala alguma coisa e Jesus vai te amaldiçoar, a mão de Deus vai pesar porque você está falando isso de Jesus. Mas em Mateus, irmãos, no versículo 12, do 22, os fariseus falaram que Jesus ele era endemoniado, que é pior do que isso. Lembra quando ele estava expulsando os demônios das pessoas? Falaram, ele expulsa os demônios pelos príncipes dos demônios, que seria Beelzebul, ou o diabo, Satanás, Belial. Então, eles acusaram Jesus de ser usado pelo diabo, pelo próprio diabo. Ou às vezes, por inveja, eles até sabiam que Jesus era usado por Deus, mas negavam esse fato para não dar o braço a torcer, né? Por causa da simplicidade e porque Jesus ele combatia a hipocrisia dos fariseus. Em Mateus 26, por exemplo, quando Jesus, antes de ser crucificado, ele é levado ao sinédrio para julgamento escondido na calada da noite, a gente vai ver que Jesus ele é acusado de ser um herege, vamos dizer assim, de ser um blasfemo, porque ele se dizia ser filho de Deus, e realmente era. E para piorar ainda, por não ter acusações afirmativas concretas ali para apresentar diante do sinédrio para acusá-lo, a Bíblia relata ali no capítulo 26 que eles pagavam alguns homens para inventar mentiras sobre Jesus. Então, irmãos, Jesus ele já é visto de muitas formas. Muitas vezes, pela pessoa não ter a revelação que Pedro teve, a gente vai falar disso, porque a pessoa, pelo próprio intelecto dela, ela tenta entender quem é Jesus, quem é o Jesus das Escrituras, mas tem gente que é maldosa. Hoje, por exemplo, na boca de muitos pastores, Jesus ele é insuficiente. Eu já vi pastor, por exemplo, falar que foi expulsar um demônio, e em nome de Jesus o demônio não saiu, mas ele se revoltou e mandou o demônio embora. No nome dele. Então Jesus hoje, na boca de muitos homens de Deus, ele é insuficiente. Porque Jesus hoje estava meio fraquinho, né? Não está conseguindo nem expulsar demônio mais. Jesus hoje, na boca de muitos homens de Deus, ele é um Deus ganancioso. Ele é um Deus que, para você conseguir alguma coisa dele, você tem que fazer uma barganha com ele, você tem que dar algo para ele. E principalmente esse algo é dinheiro, é carro, ano, é terra. Então hoje Jesus ele é apresentado de muitas formas para as pessoas. Por isso muitas pessoas têm uma visão de Jesus. Muita gente hoje não quer se aproximar de Deus, irmãos, infelizmente, é por causa de certo tipo de coisas que ouvem de Deus. Quantas pessoas talvez você conhece hoje que estão decepcionadas por Jesus, porque foram feitos a ela promessas que não eram coisas de Deus, que eram simplesmente coisas de carne, de emoção, de momento de alguns homens, que falam do seu próprio coração, e a Bíblia diz que o coração é enganoso, e aquilo não acontece porque aquilo não é a palavra de Deus, que quando acontece, e aquelas pessoas se decepcionam com Deus. E você vai falar de Deus para ela não quer nem saber. Às vezes não é nem por causa de Deus, mas é por causa daquele que se diz ser homem de Deus. E Jesus perguntou aos discípulos: quem dizem que eu sou? E eles achavam até que Jesus era um reencarnado, né? Um profeta reencarnado, Elias, que reencarnou em Jesus. Então, irmãos, Jesus, desde o tempo dele, ele já era visto de muitas formas.
Então, às vezes, eu vejo as pessoas assustadas. Nossa, olha o que estão falando de Jesus. Chamaram Jesus de endemoniado. Chamaram Jesus de espírito reencarnado naquela época, um profeta reencarnado. Então, quando a gente entende, e lê e compreende, irmãos, a gente entende que isso é desde antigamente. Desde o tempo de Jesus, ele era visto de muitas formas pelas pessoas. Amém? Tanto, principalmente, de uma forma negativa, do lado da religiosidade, do lado dos religiosos. Porque Jesus ele combatia, não era nem o farisaísmo, mas era a hipocrisia dos mestres judaicos. Porque Jesus fala, ó, façam o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. Amém, irmão? Vocês estão entendendo aqui o raciocínio comigo? Então, eu até peço para você, não fique entrando em discussões dessa forma, igual eu vejo lá no carnaval, lá fizeram lá o cara fantasiado de Satanás, puxando Jesus. Agora, porque fizeram isso, veio a pandemia e agora não vai ter carnaval e Deus está castigando. Não tem nada a ver, irmãos. Essas coisas vão muito além disso. E eu vejo crente amaldiçoando pessoas por causa disso. Está vendo? A mão de Deus está pesando. Deus, irmãos, ele é justo, sim. Mas a Bíblia diz que a misericórdia dele se renova todas as manhãs sobre nossas vidas, mas sobre essas pessoas também. Amém? E a segunda coisa que o Senhor colocou no meu coração é que muitas vezes a gente se preocupa muito com o que as pessoas estão achando de Jesus. Mas Jesus, ele sabia de tudo que falavam sobre ele, né? E ele pergunta, o que dizem que eu sou? A gente falaria hoje, né? Jesus, estão falando que o Senhor é isso, aquilo. Mas você vê que ele nem dá muita importância, né? Ele fala, mas e vocês? E vocês, meus discípulos que andam comigo? Quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês acham que eu sou? Né? Aí fica aquele ponto de interrogação. Mas a Bíblia diz que Pedro, ele fala assim, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus fala assim, bem-aventurado és tu, Simão, porque nem carne nem sangue foi... Você não sabe isso pela sua carne e sangue, ou seja, pelo seu próprio intelecto, pelo seu próprio entendimento. Mas o Pai que está no céu te revelou. Então, irmãos, há pessoas, nós entendemos quem é Jesus. Ele era o Cristo, ele era o Messias enviado de Deus. Ele era aquele que haveria de vir. Ele era aquele a qual a Bíblia diz que a lei e os profetas apontavam para ele. Ele é aquele o qual a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Por que o fim da lei é Cristo? Porque a lei se cumpre em Cristo. Ele veio para cumprir a lei. A lei se cumpriu nele. Nele começa a graça de Deus, que vai muito mais além da lei. A lei é exterior. Ela só ajudava os homens naquele tempo a controlar os impulsos do lado de fora. A graça de Deus é diferente. Jesus, ele é o remédio do coração do homem. Ele veio para controlar o impulso do lado de dentro. Antigamente o homem não adulterava porque ele tinha medo de ser condenado. A mulher e vice-versa. Jesus, ele vai muito mais além. Ele tira o desejo de adulterar. É lá de dentro, não é mais algo de fora. Ele tira o desejo. Antigamente, eles não roubavam porque tinham medo da lei que condenava. Hoje, Jesus, ele tira a vontade de roubar. O enganador, ele não enganava porque ele tinha medo de sofrer uma consequência. Hoje, Jesus, ele faz o enganador ser um homem honesto. Essa é a transformação que o Evangelho faz na vida das pessoas. Amém? Por isso que ele fala assim, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo vai ser bom também. É de dentro para fora hoje em dia. E Jesus pergunta, mas e vocês? Quem dizem que eu
sou. Jesus, ele é suficiente para nós. Na cruz ele foi suficiente, irmãos. Eu não preciso acrescentar mais nada. A minha fé em Cristo basta. E essa fé, como disse o pastor José, é um pacote completo. Eu não preciso comprar nada. Eu não preciso pagar por nada. É um presente. Não é um carro popular simples. É uma BMW do ano, ela vem completa. É um presente completo para você. Salvação, transformação. E essa transformação vai gerando em nós maturidade. Para quê? Para que a cada dia nós fiquemos mais e mais parecidos com Jesus. É claro, irmãos, que nós como homens falhamos, caímos, mas a Bíblia diz que nós caímos, mas Ele é poderoso para nos levantar e nos sustentar. Amém? E hoje talvez a pergunta para nós, a pergunta que ficou bem forte no meu coração, não é nem Jesus perguntando para mim, mas e você, Tiago? O que você diz que eu sou? A pergunta que ficou no meu coração foi a seguinte, irmãos. Mas e através de você, Tiago? Quem as pessoas dizem que eu sou? Aí pegou, irmão. É uma pergunta de uma profundidade que mexeu muito comigo. E quando as pessoas olham para você, Tiago, o que elas dizem que eu sou? Aí pegou, irmãos, porque muitas vezes nós erramos e nós, como cristãos, parece que a câmera do mundo ela fica mais focada em nós. E você pode acertar muitas vezes, mas quando você erra, parece que, eu sei para vocês, irmãos, não peso de culpa, porque diante de Deus eu sei que eu não tenho culpa, mas é aquele sentimento de ter envergonhado Deus naquele momento. Mas é isso que a caminhada com Cristo faz com que eu reconheça que eu sou um pecador, que careço da graça de Deus, e que por essa graça eu vou crescer a cada dia, você vai crescer a cada dia. Jesus, às vezes eu pensei que ele fica triste quando eu acho que na verdade ele sabe de todas as coisas. Ele sabe, quando ele nos chamou, irmãos, ele sabia de cada passo que nós daríamos, desde o dia do nosso nascimento até o dia da nossa partida daqui. Mas ele disse que ele estaria conosco nessa caminhada. E Paulo diz que nós seríamos aperfeiçoados a cada dia, para que o dia que essa pergunta ela atendiasse o nosso coração, nós pudéssemos nos alegrar e falar: Jesus, as pessoas estão me vendo no Senhor. Claro que dentro das nossas limitações, dentro dos nossos medos, das nossas preocupações muitas vezes, mas conforme na graça nós vamos crescendo e adquirindo a maturidade de Cristo, as pessoas vão vendo Cristo através de nós. E essa pergunta que eu queria fazer para você hoje, irmão, porque eu tenho certeza aqui que todos nós reconhecemos Jesus como o Messias, como o Cristo de Deus, como aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, como aquele que é suficiente, como aquele que, como diz o Salmo 23, eu tenho tudo, não por causa dos aparatos que me cercam, mas porque eu tenho Ele, porque Ele é tudo para nós. Amém? Eu tenho certeza que nós, e se você não tiver, você pode ter certeza, que como diz no Evangelho de João capítulo 10, Ele é a porta. Ele é a porta da minha e da sua vida. Amém? E quando nós entramos e saímos, ou seja, quando nós andamos com Ele, quando nós entendemos quem Ele é, nós encontramos nele pastagem, alimento para nossa alma, paz, tranquilidade, mesmo em meio a tribulações e guerras. Quando a gente entende isso, a gente compreende como que no meio de tanta perseguição, os discípulos agiam como agiam, com calma, com segurança e principalmente com confiança em Deus. Paulo até fala: eu passei por muitas situações de morte, mas Deus de todas me livrou, e tem livrado eu e você também, por mais que muitas vezes a gente não veja e talvez muitas vezes a gente não reconheça. Ele anda conosco no caminho da vida, irmãos, todos os dias. Amém?
E eu queria deixar, irmãos, essa pergunta para vocês hoje. Através de você, o que as pessoas dizem que Jesus é? Ou quem as pessoas dizem que Ele é? Quando nós, às vezes, somos gananciosos, é uma distorção de quem era Jesus. Porque Jesus, Ele era doado, Ele veio para servir. Né? Quando a gente se fia nas riquezas dessa terra, a gente vai contra o caráter de Cristo, porque a Bíblia diz que Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Ele era o Deus que passava as madrugadas orando nos montes, aquele que nasceu numa manjedoura em meio aos animais, na simplicidade. Né? Ele era, como a última pregação, ele era um rei de muita glória, mas que demonstrou toda essa glória na sua humildade, no seu amor. E o Evangelho, irmãos, é isso que Ele faz conosco. Ele nos transforma cada dia, para que as pessoas olhem para nós e vejam quem é Jesus Cristo. Talvez muitas pessoas, a grande maioria, não leram isso, mas para ver Jesus Cristo não precisa ler a Bíblia, ela pode ler a sua vida. É isso que Paulo quer dizer quando ele fala: vocês são cartas vivas. É como se fosse uma carta que anda por aí, e quando, através das suas atitudes, as pessoas olham e falam: nossa, olha aquela pessoa, qual é o diferencial? Ela tem uma luz diferente. Não sei se você já ouviu isso, é muito gostoso nisso, né? Você tem uma luz, aí você fala: mas não é a minha luz, é a luz de Cristo na minha vida. E você poder explicar isso para ela é maravilhoso, né? No meio de tanta desgraça que a gente está vivendo hoje, a gente poder ter palavras de esperança para as pessoas. E isso, Deus, tem incomodado muito o meu coração também. Porque às vezes a gente fica falando muito de epidemia, que vai vir a segunda onda, que vai fechar os comércios. Mas eu tenho palavras de vida para compartilhar para as pessoas. Você tem palavras de vida para compartilhar para as pessoas. E é isso que as pessoas precisam ouvir. Porque as pessoas estão carregadas de más notícias. E o Evangelho é a boa notícia. A boa notícia. Que não é desatualizada. É a boa notícia que era naquele tempo e que continua sendo uma boa notícia até hoje. É uma coisa simples. Olha, irmão, você pode falar: no meio de tanta desgraça, eu tenho uma boa notícia para te dar. Há esperança em Cristo, há esperança para todas as coisas, para todas as situações, até para a morte em Cristo há esperança, porque Ele venceu a morte. E assim como Ele tem a vida em si, Ele também nos dá a vida nele. A vida que é eterna, que começa aqui, que não acaba na morte, mas transcende a morte. Amém, irmãos? E é isso que nessa semana Deus martelou no meu coração, para que Ele seja visto através de mim e de você, através da minha e da sua atitude, de como tratar as pessoas, de como tratar os problemas, de como tratar os fracos, de como tratar aqueles que não tiveram a revelação do Pai, de saber que Jesus é o Cristo, que Ele é Deus, mas de tratar com amor, com misericórdia e com compaixão, com empatia, aqueles que tentam entender Jesus pelo seu intelecto, que não tiveram a revelação de Deus ainda. É isso que o Senhor falou comigo, né? Quando os discípulos de Jesus entraram ali em Jericó, nos evangelhos, fala que o pessoal de Jericó ignorou Jesus e a sua mensagem. Tiago e João falou: Senhor, quer que a gente ore para Deus mandar fogo igual lá em Sodoma e Gomorra? Jesus se assustou. Ele falou: mas filho de qual pai que vocês são? E hoje tem muita gente assim, irmão,
que ele fala de Jesus para a pessoa, talvez daquele jeito chuto, que nem aparenta ser quem é Jesus, né? E a pessoa não, a primeira coisa que ela fala, então você vai arder no fogo do inferno. É a mesma coisa de falar, posso jogar fogo nela, na cabeça dela, Jesus? É a mesma coisa, né? E hoje, irmãos, a gente tem que lutar com outra coisa. É que quando se fala de Jesus, eu falo isso porque eu converso muito com os crentes, eu vejo a visão do que a maioria tem. Quando se fala de Jesus, a primeira coisa que vem à mente deles é o que se vê na televisão. E muitos falam para mim, Tiago, eu não quero Jesus não. Eu até brinco, esse daí eu também não quero, porque esse não é o Jesus da Bíblia. Esse é um outro Cristo que não tem nada a ver com o Cristo das Escrituras, o qual as Escrituras apontam, que é o Verbo que se fez carne, que habitou entre nós e que habita hoje em nós através do Espírito. Amém, irmãos? Então que a gente possa ter esse discernimento de poder mostrar para as pessoas quem é Jesus, através do que nós pregamos, pelo que a Escritura aponta de Jesus, sim, mas também através das nossas atitudes. É isso que Paulo fala, prega a tempo e a fora de tempo. Não é que o cara tem que pegar a Bíblia e ficar pregando o dia inteiro na praça. Não, é que aonde ele vai, através das suas atitudes, as pessoas podem ler Jesus através de nós. Como eu trato o pobre, como eu trato o rico, como eu trato o que tem, como eu trato o que não tem, o mal educado, aquele que não conhece, a prostituta, o publicano, o pecador. Hoje, por exemplo, quando, eu até lembro, quando se vê um cristão, por exemplo, comendo com pessoas de outros segmentos religiosos, tudo, eu ouço as pessoas dizerem assim, ó o irmão lá, assentado à roda dos escarnecedores. Hoje, irmão, se Jesus estivesse andando com a gente, eu acho que os religiosos de hoje seriam talvez muito pior do que os religiosos daquela época. Né? Hoje falariam, ô Jesus, por que o senhor está sentado em roda dos escarnecedores? Igual está lá no Salmo 1. Como que Jesus interpretou o Salmo 1? Não assentaram roda dos escarnecedores, nem tomaram conselho dos ímpios. Porque Jesus ele é do sal, por quê? Porque ele pegava sabor dessas pessoas? Não, porque ele saudava a vida dessas pessoas com a vida que ele tinha para dar. Ele dava sabor à vida das pessoas pelo Evangelho, pelo Reino de Deus, né? E ele não se deixava influenciar pelo conselho dos ímpios que ele sentava, mas ele influenciava aqueles ímpios pelo conselho do Reino dos Céus, ou seja, pela palavra do Pai. Amém, irmãos? Por isso que é importante nós conhecermos a Escritura, porque ela aponta para Cristo. E em Cristo nós temos outra ótica da Escritura para a gente entender, né, como tratar as pessoas, como lidar com as pessoas, como falar de Jesus para as pessoas. Paulo, irmãos, ele teve um discernimento que muita de hoje não teria. Por exemplo, ele chega em Atenas, né, uma cidade totalmente idólatra. Hoje, pelo que eu ouço, chegariam lá, olha quanto demônio aí, ó, né? Ele chegou lá e a Bíblia fala que ele se moveu de íntima compaixão. Algumas falam até que ele ficou meio irado, né? Mas não é porque ele ficou bravo, porque ele viu a devoção que aqueles homens tinham, só que por deuses que eram falsos, que não existiam. Mas a Bíblia diz que ele viu ali um outro altar que não tinha nenhuma imagem, escrito assim: ao Deus desconhecido. Olha o que o Espírito Santo faz na vida da pessoa. E Paulo, onde ele chegava, principalmente em Atenas, que Atenas ele gostava muito do saber, de conhecimento, e diz que Paulo chegou na praça e começou a anunciar Jesus, Cristo, a boa notícia, né, que eu falei para vocês. E fala que os líderes ali da cidade ouviram falar de um homem, até chamam ele de tagarela, que trazia uma nova doutrina. Aí eles chamam Paulo num lugar chamado Areópago, que era como se fosse um anfiteatro, né? Onde muitas pessoas ficavam ouvindo alguém falar. E Paulo,
a gente ouviu que você está trazendo uma nova doutrina, você não quer falar sobre essa doutrina para a gente? E Paulo vai e ele começa a discorrer a sabedoria que Deus dá para ele, irmão. Olha, eu vi o quanto vocês são devotos aos deuses que servem, e eu vi também um altar ao Deus desconhecido. Porque eles tinham medo de se esquecer de algum Deus, e talvez aquele Deus castigar eles. E Paulo fala, é desse Deus que eu falo. Esse Deus, ele não é servido por mãos de homens. Na verdade, ele não precisa, porque é ele que dá tudo aos homens, a respiração, a vida. Olha a sabedoria, irmãos, dele. E a Bíblia fala que ele discorreu a falar sobre Jesus, até que ele chegou no ponto de, e esse Jesus, o qual Deus o ressuscitou dos mortos. Nesse momento, irmãos, a Bíblia diz que, Paulo, aí você já está ficando doido, né? Está ficando loucão já. Você tomou o que hoje? Vou falar que Deus ressuscitou esse Jesus aí dos mortos? Pode parar. Outro dia você vem e continua falando. E a Bíblia fala que muitos zombavam dele, né? Ele ficou bravo, irmãos? Não. Ele ficou tranquilo na dele ali. E a Bíblia diz o quê? Que depois muitos homens influentes e algumas mulheres vieram até ele e perguntaram: fala um pouquinho mais desse Jesus aí pra gente. E fala que ali muitos creram. Olha como viram Jesus através da vida dele, né? Se entra alguém aqui, irmãos, ela vai ver Jesus aqui, vai, através de mim e de você. Como a gente vai recepcionar, como a gente vai tratar depois. Amém? É isso que eu queria compartilhar com vocês nessa noite. Na verdade, isso é uma palavra que me edificou muito essa semana, irmãos. Mas a pergunta que está forte no meu coração, eu queria que o Espírito incomodasse vocês nessa noite. Eu não, é de Deus, né? A palavra é dele. A pergunta que fica nessa noite, né? Mas, e você? O que as pessoas dizem que eu sou através de você? Através da sua vida? Amém? Que a gente possa crescer na graça de Deus, no conhecimento da verdade. Uma oração linda, irmãos, que Paulo faz, eu queria fazer, é que nós possamos crescer no conhecimento da verdade, crescer em maturidade, para que as pessoas possam, nesse fim de tempo, onde está difícil da gente de viver, porque a gente está sendo cercado de todos os lados. Mas Jesus disse que quando, aos seus discípulos, e isso serve para nós, que quando eles fossem levados diante dos tribunais, diante das circunstâncias adversas da vida, era para eles lembrarem que seria uma oportunidade para eles testemunharem da pessoa de Cristo. Então tudo isso para nós, irmãos, deve ser uma oportunidade para que a gente possa dar testemunho de quem é Jesus, o que Ele fez na nossa vida e o que Ele pode fazer na vida dessas pessoas. Amém? Desde o mais pequeno até o maior, seja ela o que for, porque Deus, Ele é o Deus que pode transformar, Ele pode transformar um pescador num homem que ele passava e a sombra dele curava, um que perseguia e depois virou perseguido por causa do Evangelho, porque para Deus não é impossível. Amém? Um endemoniado, o endemoniado gadareno, preso a correntes, aonde as pessoas fugiam, ele vivia meio aos sepulcros. Quer vida mais horrorosa que essa, irmãos? E a Bíblia diz que quando ele teve um encontro com Jesus, ele foi liberto, E ele pediu: Jesus, deixa eu ir com o Senhor, deixa eu te seguir. Ele é um dos únicos, talvez, que Jesus falou: não, vai e fala o que. E a Bíblia fala que ele deu testemunho, irmãos, para Decápolis, que na verdade é um conjunto de 10 cidades, um dos maiores da Bíblia. A mulher samaritana, uma mulher que tinha 6 maridos, teve 6. Na verdade, ela teve 6 e Jesus ainda fala: esse não era o seu marido.
E ela vai e deu testemunho. E naquela época, o testemunho da mulher nem era válido. E ela falou e as pessoas ficaram tão atônitas que vieram com ela até o poço para ver quem era Jesus. Jesus é o Senhor que transforma. Ele é suficiente. Ele não precisa acrescentar mais nada ao Evangelho de Jesus. Porque Ele é o Evangelho, Ele é a palavra, Ele é suficiente para mim e para você. Amém, irmãos? Você pode levantar? Por favor.